Presidente, talvez estejamos vivendo hoje um dos momentos mais sombrios da história do Brasil. Contraditoriamente, nesse tempo em que a celeridade e a universalidade da informação rompem e desvelam quaisquer fronteiras, nesse tempo assistimos ao esplendor da ignorância, da desinformação e do obscurantismo. Talvez fosse assim o tempo todo, mas a restrição e elitização dos meios de comunicação impedissem que o distinto público se fizesse ouvir além dos círculos que frequentava. A internet destaramelou a língua e destravou a inibição de dezenas de milhares de brasileiros. É livre falar, é só falar, diria Milor Fernandes. E o que se fala? Humberto Eco, irritadíssimo com o que lia na internet, disse que as redes sociais haviam dado voz a uma legião de imbecis. No entanto, pelo menos no que toca ao caso brasileiro, não é bem assim. Quer dizer, não foi apenas a um grupo de iletrados, gente grosseira e abrutalhada, que as redes sociais deram voz e visibilidade. O analfabetismo político não é um privilégio daqueles supostamente incultos, rústicos, ou dos leitores da Folha de São Paulo, que opinam com a desinibição notável sobre qualquer assunto, de futebol à política, atropelando pelo caminho as relações internacionais, a cultura, a religião e a filosofia. O analfabetismo político nesses dias tão trevosos da história do Brasil dá os ares de sua desgraça no parlamento, no executivo, no judiciário ou no Ministério Público, na academia, nas igrejas, nas ditas altas rodas da dita alta sociedade. É claro, entroniza-se com fanfarras e fogueteiro nas redações de nossa gloriosa mídia, notadamente na mídia comercial e monopolista. Deixei de lado os economistas de mercado, os comentaristas da Globo News e da CBN, porque quero bem a alguns analfabetos e não quero alinhá-los a tal companhia. Aliás, fazendo um parêntese, se revela hoje que o Senac paga por uma palestra de um desses mervais da vida, R$375 mil com dinheiro público. Um verdadeiro escândalo. Uma coisa a ser averiguada. E sendo verdadeira, uma justificativa para acabar com o tal Senac e a irresponsabilidade que o dirige. Bertolt Brecht, com a agudeza que o fez um dos mais referenciados intelectuais do século XX, definiu para sempre o que é um analfabeto político. Para Brecht, o pior de todos os analfabetos é o analfabeto político, pelo extenso mal que causa à sociedade. Diariamente, os corredores desta casa e da casa ao lado atulham-se de pessoas assim. O Brasil, à beira da extinção, e os corredores dessa casa, as galerias, os nossos gabinetes e as comissões sufocadas por reivindicações corporativas. Aumento de vencimentos, ampliação de privilégios, isenções, exceções à regra, criação de castas, licença para o porte de armas, autorização para matar. O Brasil à beira da extinção e os ocupantes dos assentos dessa casa e da casa vizinha, ao lado, voltados para o próprio umbigo, cegos
para a realidade das coisas. Permutam, negociam uma pinguela, uma estrada, uma cisterna, um posto de saúde, uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, a nomeação de apaniguados, de cabos eleitorais, de compadres pela soberania nacional. Um cargo pela soberania do Brasil, que se lhes dá, desde que lucrem pichulecos, uma xanga, uma peita, uma molhadura, como diz o povo do nosso país. Para o analfabeto político, pouco importa se vendem as nossas terras e as nossas florestas, se entregam o nosso petróleo e as riquezas minerais, se arrasam o parque industrial brasileiro. Se, sob os aplausos da mídia venal, leiloam as hidrelétricas a preços de pipoca, entregando-a, pasmem, ó analfabetos, para empresas controladas pelo Estado francês, chinês ou italiano. A privatização brasileira entrega a empresas estatais de outros países. Mas o analfabeto político não enxerga nada disso. Que se dá a eles, esses analfabetos, se os gastos públicos são congelados por inacreditáveis 20 anos, se provocam a contração da economia e depois comemoram a queda da inflação e a redução de juros, com uma economia absolutamente parada. O que há nisso a comemorar? Se liquidam direitos e pulverizam conquistas. O Brasil, à beira da extinção como nação soberana, e os analfabetos políticos no judiciário, no Ministério Público e na Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, da Defensoria Pública Federal, com a cabeça enterrada na areia do combate à corrupção. São os novos Savonarolas ou Torquemadas a procurar a popularidade em 15 minutos de televisão. Esses analfabetos políticos graduados não atilam que a grande corrupção, a maior de todas, a mãe das corrupções, é a entrega do país aos interesses imperiais, sempre a preço vil, sempre sob trâmites suspeitos, sempre promovidos por gente suspeita, por gente escolada em todo tipo de compra e venda. São ou não tremendos analfabetos políticos, tapados absolutos, o juiz, o procurador, o policial federal, o defensor público, o ministro do TCU, os ministros de tribunais superiores que, por exemplo, veem passivamente inertes o governo, todo ele atolado em denúncias de corrupção, vendendo o patrimônio público com absoluta liberdade de ação. Ora, senhoras e senhores justiceiros, queridas e queridos, será que não ocorre às senhoras e aos senhores que são estas pessoas que deveriam estar na cadeia, pessoas que estão à frente da venda das hidrelétricas, do petróleo, dos minérios, de terras, da floresta amazônica, dos portos, dos aeroportos e das estradas? As senhoras e os senhores acreditam que desta vez eles estão agindo honestamente? São os mesmos que agiam ontem, que agem hoje nesse descalabro entreguista? Para mim, esta é a maior prova de que o combate à corrupção é apenas um biombo, uma tapadeira, é apenas um pretexto deslavado para a submissão total e restrita do Brasil à globalização imperial, ao capital financeiro vadio. E pergunto, faço uma pergunta incômoda: não seriam também os corruptos
os que fecham os olhos para a liquidação da soberania nacional, não seriam eles cúmplices dessa falcatrua inominável e abjeta? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Ele não sabe que esses preços todos dependem das decisões políticas. O analfabeto político não sabe, não quer saber, ou se sabe é conivente, porque é um quinta coluna ou um traidor que a desnacionalização do sistema elétrico e do setor petróleo, que a privatização da infraestrutura aeroportuária, rodoviária, ferroviária e hidroviária, que a desindustrialização e a primarização da economia brasileira levará ao país a se transformar num mero Estado associado a grandes potências, renunciando para sempre à soberania, à dignidade, o respeito, a autoestima, a honra, o desenvolvimento e a boa qualidade de vida para toda a nossa gente. Mas o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Escolas sem partido, sem política, sem ideias. O analfabeto político é tão idiota que se apaixona perdidamente, prontamente pelos políticos que dizem que não são políticos, pelos políticos que também dizem que odeiam a política. O analfabeto político está sempre pronto para aderir ao primeiro picareta que surja na esquina, desfraudando as bandeiras da moralidade, da ética e da política sem partidos. Os analfabetos políticos adoram os administradores, entre aspas, os técnicos, entre aspas, e os empresários, entre aspas, tidos como empresários de sucesso. Os analfabetos políticos têm queda por apresentadores de televisão, técnicos de vôlei, procuradores da República, juízes federais, ex-ministros do Supremo que namoram candidaturas à presidência da República. E não adianta os trágicos exemplos da história sobre esses salvadores da pátria, esses iluminados, esses apolíticos. O analfabeto político, em sua ignorância impermeável, ceratinosa, está sempre alerta, eternamente vigilante para apoiar até mesmo um Luciano Huck, um Dória, ou quem duvida, talvez até um Alexandre Frota. Ou a ex-apresentadora da Globo, Valéria Monteiro, que anunciou a pretensão de se candidatar à presidência da República e que então está à procura de quem lhe dê uma legenda e um programa de governo. Ó Deus misericordioso! Senhoras e senhores, arremato com a parte final do poema de Bertolt Brecht sobre o analfabeto político. Não sabe o imbecil que a sua ignorância política, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Hoje, o capital financeiro que tenta dominar o mundo e é representado pelos Meirelles, pelos Goldfein, que não sabem nem se preocupam em saber quanto custa 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz ou uma posta de carne
para dar a mistura no almoço de um pobre trabalhador brasileiro. Me impressionou hoje, já fora do contexto desse pronunciamento, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ciosa do direito à hora do almoço dos senhores ministros. Interrompeu às 11h30, dizendo que o direito ao almoço dos ministros deveria ser respeitado. E cá entre nós, deve sim ser respeitado. E eles pararam às 8h30 para recomeçar às 1h30 da tarde. 2 horas de almoço para os senhores ministros. Merecida. Eles precisam disso, eles têm que pensar, raciocinar, ler os processos. O almoço tem que ser um momento de tranquilidade. Mas foi aqui, este plenário do Senado Federal, que votando uma CLT feita pelo capiroto, pelo diabo, pelo satanás, precarizou o almoço de todos os trabalhadores brasileiros. Obrigado, presidente, pelo tempo e pela oportunidade.